Olá, meus queridos. Repito aí meus votos de saúde a todo mundo. Vamos gravar mais uma videoaula agora. Eu peço perdão antecipadamente se houver algum barulho, algo que incomode aí na gravação. Fica complicado para a gente conseguir editar os vídeos para excluir cada barulhinho que aparecer. Então eu vou simplesmente seguir adiante. Se o barulho acontecer e for muito incômodo, eu pauso a gravação, espero melhorar e volto, tá? Bom, capítulo 7, vamos falar de obrigações solidárias, tá? Só para que vocês entendam, embora eu esteja seguindo a sequência cronológica do livro que a gente adota, que é do professor Carlos Roberto Gonçalves, eu não estou seguindo os números dos capítulos dele. Eu preferi colocar um capítulo por assunto que eu falar, para que vocês consigam diferenciar também pelo número do capítulo a ordem, já que no pincel atômico, quando a gente sobe os slides, eles não necessariamente ficam na ordem que a gente fez o upload do arquivo. Então eu preferi numerar cada capítulo como um número diferente, tá? No máximo, esse aqui eu vou chamar de 7.1 e o próximo de 7.2, porque eu vou dar essa aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar de obrigações solidárias e solidariedade ativa. Na segunda parte, eu vou falar da solidariedade passiva. Vamos começar, então, com o conceito e as características de solidariedade. Começando pelo artigo 264, que diz que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. A primeira característica que a gente vê aqui é a multiplicidade de credores. Isso também há na indivisibilidade, certo? Nas obrigações indivisíveis. A gente vai ver que em alguns aspectos a solidariedade se assemelha às obrigações indivisíveis, mas eles não se confundem, tá? Há diferenças e diferenças importantes que a gente vai falar aqui. Outra questão que se assemelha às obrigações indivisíveis é a questão de cada devedor ser obrigado a pagar a dívida toda, se houver mais de um, e cada credor ter direito à dívida toda, se houver mais de um credor na solidariedade. Desse modo, tanto qualquer devedor solidário pode ser cobrado pela dívida toda, como qualquer credor solidário tem direito, pode ser pago pela dívida toda, ok? Nós temos aqui um exemplo no artigo 942 do Código Civil, que fala que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Vocês observam que há alguns casos de solidariedade instituída pela lei. Quando a própria lei diz que determinada obrigação será de todos os devedores ou dos credores solidariamente, entende-se que a lei instituiu essa solidariedade. Mas o contrato é outra forma de instituição de solidariedade. Basta também a vontade dos contratantes, daquelas pessoas que estão assumindo a obrigação, que essa obrigação tem essa característica de solidariedade para que isso seja considerado válido, ok? Bom, a conclusão que a gente chega, essa conclusão não é minha, é de Antunes Varela, que foi citado pelo Carlos Roberto Gonçalves, é que se algum dos devedores for ou se tornar insolvente, quem sofre o prejuízo de fato não é o credor, como sucede numa obrigação conjunta, mas sim o outro devedor, que vai ser chamado para solver a dívida por inteiro e não vai conseguir ver satisfeito o seu direito de regresso contra esse outro devedor, porque ele está insolvente. Dessa forma, a gente tem características marcantes da solidariedade, da obrigação solidária. Tá? Primeira, pluralidade de sujeitos, pode ser ativos ou passivos. Então, nós vamos ter solidariedade ativa e solidariedade passiva.
B. Multiplicidade de vínculos. Cada vínculo obrigacional com cada um dos sujeitos solidários, sejam eles co-devedores ou co-credores, vai constituir um vínculo obrigacional diverso. Embora se trate de uma relação obrigacional complexa, que é a obrigação solidária, existem várias obrigações simples dentro dessa obrigação complexa, ou seja, há vários vínculos obrigacionais. Cada um desses vínculos permite ao credor cobrar cada um dos devedores solidários pelo total da dívida, ou permite que cada credor solidário cobre do devedor em comum o total da dívida, ou que o devedor se desonere, ou seja, fique livre da obrigação, pagando todo da dívida a qualquer credor solidário à sua escolha. A letra C, unidade de prestação. Cada devedor responde pelo débito total e cada credor pode exigir a totalidade do débito de qualquer dos devedores. A unidade de prestação não permite a fragmentação desta prestação, ok? Então, não pode um credor demandar o devedor por uma dívida que ele já pagou na totalidade ao credor solidário, ok? Então, se um co-credor não recebeu ainda a dívida, mas esse devedor se desonerou pagando a totalidade dessa dívida a um dos co-credores, esse credor que recebeu é que se torna obrigado a repassar a quota-parte dos demais credores a eles. Ok? Então, o que a gente conclui? O pagamento da prestação efetuado a qualquer credor extingue a dívida. Essa é a característica da letra D. Corresponsabilidade dos interessados. O pagamento da prestação efetuado por um dos devedores extingue a obrigação dos demais, e o pagamento feito a um dos co-credores extingue também a obrigação em relação a todos. Ok? Vamos falar da natureza jurídica da solidariedade. Esta natureza jurídica, ela é um pouco controvertida. Nós temos a doutrina clássica, que vem dos franceses, que vê na solidariedade uma representação recíproca entre os interessados. É como se houvesse uma procuração, um mandato tácito entre os credores ou entre os devedores, cada um podendo receber a dívida toda ou pagar a dívida toda em nome dos demais. O que acontece? Esta teoria não prospera, na verdade, porque, tanto na solidariedade ativa como na passiva, o credor que exige a prestação ou o devedor que presta, ou seja, que paga, eles agem em nome próprio e não em representação aos demais. Eles não agem em nome do outro credor. Eles agem em nome próprio. O que acontece é que pode ser exigida deles a totalidade da dívida, ou eles podem pagar a totalidade da dívida a um dos co-credores, e aí eles agem em seu próprio nome, em seu próprio interesse, e não em representação aos demais. Então, essa doutrina clássica que tem essa teoria de representação recíproca para justificar a solidariedade, eles não são muito mais considerados como corretos, não. Ainda existe quem diga que a estrutura fundamental da solidariedade passiva encontra-se na mútua fiança. O que significaria isso? É como se um devedor solidário fosse fiador do outro e vice-versa. Cada um seria garantidor do pagamento da dívida do outro. As diferenças entre esses dois institutos são patentes, tá? A gente sabe que solidariedade passiva não se confunde com fiança. Por quê? Porque cada um pode ser demandado do total da dívida, né?
Um acaba, de uma certa forma, garantindo o pagamento se o outro não o fizer, mas há diferenças entre os dois institutos. A primeira delas é que a fiança vem exclusivamente pela vontade das partes, e a solidariedade pode vir da convenção, ou seja, da vontade dos participantes, mas ela pode ser instituída por lei, como a gente já viu. E o conteúdo também é diferente. A fiança é obrigação acessória, tá? A solidariedade é uma qualidade atribuída a uma obrigação principal. E o fiador, ele não é solidariamente responsável com o devedor principal nos contratos em que cabe fiança. Eu não sei se eu já dei esse exemplo em sala de aula, mas existe benefício de ordem entre o devedor principal e o fiador, de modo que o credor não tem a opção de cobrar primeiro e somente o fiador. Ele precisa cobrar, pelo menos concomitantemente, o devedor principal, para que se verifique primeiro se o devedor principal tem condição financeira de pagar a dívida, de cumprir com a obrigação, para somente depois se atacar o patrimônio do fiador. O que não acontece na solidariedade passiva. Na solidariedade passiva, o credor pode escolher contra quem ele vai ajuizar a ação de cobrança e ele pode cobrar somente alguns ou todos os devedores concomitantemente. É a escolha dele, credor. Ok? Então, há diferenças, tá? O Washington de Barros Monteiro, como eu já disse, ele é um tradicional autor do direito civil, ele é paulista, né? Então, ele está no centro, no epicentro do estudo do direito, então ele é muito respeitado. Ele distingue, em relação à natureza jurídica, a solidariedade ativa da solidariedade passiva. Para ele, a ativa é um atributo externo da obrigação, tá? Ou seja, concorrem mais de um credores, né? Qualquer deles é autorizado a receber integralmente a prestação devida, e a solidariedade ativa seria um predicado que se insere à relação obrigacional apenas para facilitar o pagamento. Ou seja, ela não faz parte da natureza da obrigação. Seria uma obrigação que pode ser paga a mais de uma pessoa, só que isso não alteraria a natureza da obrigação. É apenas é como se fosse uma obrigação comum com uma característica especial que não faz parte da sua natureza. Nesse caso, essa característica da solidariedade ativa, ter vários credores, ela só facilitaria a vida do devedor, que ele poderia simplesmente pagar a qualquer um desses credores sem precisar procurar os demais para pagar a quota parte deles, né? Bom, no caso da solidariedade passiva, é diferente por quê? Porque essa qualidade, a lei ou a vontade, transferem para a obrigação e cada um, ou alguns, ou todos os devedores passam a responder pela integral solução do seu montante. E isso seria inserido como caractere indissociável da obrigação. O mestre ainda fala que é uma importante garantia para a tutela do crédito, a solidariedade passiva. Enquanto a solidariedade ativa ela só facilita as coisas para o devedor, ok? Ela simplesmente abre um leque de opções para o devedor que acaba facilitando, por exemplo, a sua logística. Ele pode pagar o todo da dívida para o primeiro credor que ele encontrar e o recibo, a quitação dada por ele vale contra todos os demais. Mas nesse caso, isso na solidariedade passiva,
o que ele quis dizer é que na solidariedade ativa, isso não altera em nada a situação do devedor, além de dar essa pequena facilidade de pagamento. O devedor não fica mais prejudicado, ele não precisa mudar a sua atitude em relação ao pagamento da dívida. Basta que ele pague como se ele tivesse somente um credor. Ele vai escolher um e pagar o total da dívida para esse um, e isso não vai mudar em nada a natureza e a forma de execução do pagamento. Na solidariedade passiva, contudo, isso muda muito a situação dos obrigados. Por que que muda? Porque um credor pode, um devedor pode e provavelmente será demandado pela totalidade da dívida. Significa que se um dos devedores se tornar insolvente, o outro se lascou, porque vai ter que pagar a dívida do mesmo jeito. E não somente o valor que ele considera que ele devia. Ele é obrigado pela dívida toda. Se todos os outros devedores se tornarem insolvente, ele vai ser obrigado a pagar exatamente a mesma coisa. Isso muda muito a relação entre os co-devedores e entre eles e o credor em comum. Tá certo? Isso faz com que aquela analogia que foi feita por alguns autores com a mútua fiança seja até certo ponto plausível, mas não se confundam os dois institutos. Como eu estava mostrando para vocês, fiança e solidariedade são de natureza jurídica completamente distinta. Na verdade, o melhor é considerar institutos distintos, e a solidariedade é um instituto de obrigação, é um tipo de obrigação, uma modalidade de obrigação diferente da obrigação que tem na fiança, e também é diferente da representação recíproca que a outra teoria determinou. Eu considero como uma forma sui generis de obrigação e não se confunde com outros institutos. Como eu disse, indivisibilidade e solidariedade também são diferentes um do outro, ok? Eu estava falando no início que a semelhança é, na verdade, dois aspectos. Aqui está falando que é um, mas são dois que estão juntos. Primeiro, multiplicidade de credores ou devedores, tá? E a outra semelhança é que o credor pode exigir de um só dos devedores o pagamento da totalidade do objeto devido, e também, se houver solidariedade ativa, qualquer credor pode receber o todo da dívida. As diferenças são até maiores do que essa semelhança, tá? A primeira delas é que cada devedor solidário pode ser compelido a pagar sozinho a dívida inteira por ser devedor do todo. E esse trecho é importante. Por ser devedor do todo. Enquanto na indivisibilidade, ele só deve a sua quota parte. Ele só é obrigado a entregar o todo porque não dá para fracionar esse todo. Se desse para fracionar, poderia dividir-se a obrigação. Então, na indivisibilidade, o devedor só é obrigado a pagar o todo porque a coisa perde a sua substância se dividida. Aqui não. Na solidariedade, não. Tá? A coisa pode até ser divisível, isso não importa. O que importa é que a obrigação é solidária e todo devedor é devedor do todo para com o credor, no caso da solidariedade passiva. No caso da solidariedade ativa, o devedor pode pagar o todo e pode ser demandado pelo todo por qualquer um dos credores, ok? Então não existe um fracionamento na solidariedade da prestação, não é só porque o objeto é indivisível. Aliás, não é por isso. É sim porque é natureza da obrigação solidária a dívida poder ser cobrada do todo de qualquer um dos co-devedores ou poder ser recebida
no todo por qualquer um dos cocredores. Isso nos leva à segunda diferença. Tá? Vocês lembram que eu disse que no caso da indivisibilidade, a qualidade de indivisível da obrigação só existia por causa do objeto ser indivisível, ou seja, da prestação ser indivisível. Isso quer dizer que a partir do momento que a obrigação se tornar divisível, ela deixa de ser indivisível, ok? Vamos lá. Qual que é o exemplo? Conversão por perdas e danos é o artigo 263 do Código Civil. A gente já falou dele nas outras aulas. Quando um objeto indivisível forma uma obrigação indivisível, essa obrigação ela só fica indivisível enquanto esse objeto se mantém indivisível. A partir do momento que aquela obrigação é convertida em perdas e danos, e aí ela vai ser solvida em dinheiro, o dinheiro é divisível por natureza, e a partir de então, perde-se a indivisibilidade. No caso da solidariedade, isso não acontece, porque não é por causa do objeto que a obrigação foi considerada solidária. Dessa forma, se a solidariedade, a obrigação solidária, o seu objeto é convertido em perdas e danos, mantém-se a solidariedade, mantém-se a característica principal da solidariedade, que é o poder do credor de cobrar de qualquer um dos devedores solidários o todo da dívida, como também a faculdade para o credor, para o devedor de pagar para qualquer um dos credores solidários o todo da dívida, ou o poder dos co-credores solidários de qualquer um deles cobrar do devedor o todo da dívida. Ok? E ainda temos um terceiro traço que seja considerado como diferença entre solidariedade e indivisibilidade, que é a solidariedade se caracteriza por uma feição subjetiva. Ela advém da lei ou do contrato, mas recai sobre as pessoas. Ou seja, ela é uma característica da obrigação que adere aos devedores, se for uma solidariedade passiva, ou aos credores, se for uma solidariedade ativa. A indivisibilidade, por outro lado, ela tem índole objetiva, ou seja, a indivisibilidade adere ao objeto da prestação, à coisa, e a coisa se tornando divisível, ela muda a natureza da obrigação e passa a ser uma obrigação divisível. Entendemos? Bom, vamos falar de alguns princípios comuns à solidariedade que estão nos artigos 265 e 266 do Código Civil, tá? Primeiro, a solidariedade não se presume. Vocês viram quando eu expliquei sobre divisibilidade que a divisibilidade é presumida. A solidariedade não. Se a solidariedade de uma obrigação é o contrário dessa obrigação ser divisível, certo? Se a gente considera que a divisibilidade é a característica que cada um pode pagar apenas a sua cota à parte, o seu pedaço da dívida, ao passo que na solidariedade qualquer um pode ser demandado pelo todo, os dois institutos são como água e óleo, eles não se combinam, eles não se confundem. Tá? Eu disse até que a indivisibilidade parece, também não se confunde, mas parece com a solidariedade. Mas divisibilidade e solidariedade é coisa completamente diferente uma da outra. Sendo totalmente diferente e a gente tendo visto pelo estudo das aulas anteriores que a divisibilidade da obrigação é presumida, ou seja, se não houve nada falando que a prestação é solidária, presume-se a divisibilidade. A consequência disso, lógico que seria a de que a solidariedade não se presume. Então, para se constituir uma obrigação solidária, duas são as origens. Ou a lei diz que essa obrigação é solidária e ponto, ou o contrato, a vontade das partes. Tá? Então, a solidariedade não se presume, está no artigo 265, resulta da lei ou da vontade das partes.
O 266, por sua vez, diz que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para outro. Isso reforça a ideia de que a solidariedade, ou seja, a obrigação solidária, é uma obrigação complexa formada por várias obrigações simples diversas, ou seja, por vários vínculos obrigacionais diversos. Essa multiplicidade de vínculos fica clara no artigo 266. Por quê? Eu posso estabelecer uma condição para um dos devedores e um prazo para outro devedor e uma obrigação pura e simples para o terceiro devedor. É óbvio que o devedor A só seria, o que tem condição, né, na obrigação, só seria possível demandá-lo pelo todo da dívida depois do implemento da condição, se ela se implementasse. O devedor B, que ganhou o prazo, né, que a obrigação é a termo para ele, só poderia ser demandado pelo todo da dívida a partir do vencimento do prazo, ou seja, do termo. E aquele que a obrigação é pura e simples, não tem nenhum obstáculo à eficácia, né? No plano da eficácia aí do negócio jurídico, não teve nenhuma condicional, não teve termo, não teve nada. Deste terceiro, eu posso cobrar desde o início o todo da obrigação, ok? Depois do prazo ser implementado, do termo, e depois de acontecer o implemento da condição, os três se igualam como sujeitos passivos e eu posso demandar dos três ao mesmo tempo. Então, multiplicidade de vínculos, um só objeto, ou seja, um todo, um débito total, do qual são devedores os três. Não é necessário que hajam palavras especiais para a instituição da solidariedade. O que precisa é uma manifestação inequívoca das partes que diga que aqueles devedores são devedores solidários ou que aqueles credores são credores solidários. Pode-se inserir a expressão obrigando-se as partes in solidum, que é a mesma coisa solidariamente. Pode-se dizer, em português, obrigam-se as partes solidariamente. Pode-se dizer que a obrigação é solidária. Pode-se usar a expressão por inteiro. Pode-se usar a expressão pelo todo, etc, etc, etc. Tá? A solidariedade também pode surgir simultaneamente com a obrigação a que ela adere. Isso é normal acontecer, inclusive. Ok? Exemplo, fez-se um contrato, as partes adquiriram uma obrigação e nesse mesmo contrato foi dito que a obrigação é solidária. Entretanto, ela pode ocorrer em momento posterior, tá? Basta que as partes se reúnam novamente e façam um adendo a esse contrato, mencionando a obrigação originária. O contrato celebrado na data tal, por mim e por fulano de tal, essa obrigação será solidária em que figurarão como co-devedores fulano, fulano e fulano. Se todos assinarem, todos concordarem com a mudança da natureza jurídica da obrigação, isso vai valer em momento posterior também. E também, como a gente disse, né, eu até repeti aqui a citação do artigo 266, díspares são as relações jurídicas, os vínculos referentes a cada titular, isoladamente considerado, claro, tá? Múltiplas obrigações, múltiplos vínculos obrigacionais dentro de uma obrigação solidária complexa, ok? Nesse caso, cada uma pode ter características individuais. Como eu disse, pode-se colocar condição para um, pode-se colocar termo para outro, pode ser puro e simples para outro. Não é incompatível com a natureza jurídica da solidariedade colocar condição ou prazo para um dos cocredores ou codevedores e ser puro e simples para outro, tá certo? Eu já até expliquei isso aqui.
Até mesmo a causa da solidariedade pode ser distinta para os co-obrigados. O Carlos Roberto até dá um exemplo aqui, né? Cada um pode advir, para um pode advir de culpa contratual, para o outro, culpa extracontratual. Vamos pensar no exemplo que ele deu aqui. Colisão de um ônibus com outro veículo. Ferimento de um dos passageiros do ônibus, ok? Ele pode demandar por uma responsabilidade contratual da empresa de ônibus, pelo fato dela não ter cumprido satisfatoriamente o contrato, ok? Que é um contrato de adesão, e pode demandar, na mesma demanda, o dono do veículo, pelo mesmo acidente, pelo mesmo fato, pela mesma responsabilidade civil, só que a responsabilidade civil do dono do veículo que bateu no ônibus não é contratual, porque ele não participou do contrato, é aquiliana, é por ato ilícito. Nesse caso, duas obrigações completamente diferentes, e o juiz pode chegar à conclusão que ambos tiveram responsabilidade, né? A empresa de ônibus objetiva e o motorista que bateu no ônibus subjetiva. Tudo bem? Nesse caso, ambos seriam obrigados a indenizar solidariamente o passageiro do ônibus que sofreu lesões, e cada obrigação pura e simples, ou seja, a obrigação de cada um deles, foi causada por um ato completamente diferente, um ato ilícito de um e o descumprimento contratual do outro. Se várias pessoas contraírem uma dívida solidariamente, é perante o credor que elas são devedoras. Cada uma vai responder pela integralidade. Entre elas, porém, a dívida é fracionada. Cada uma se torna devedora daquele devedor que pagou a dívida toda somente na parte que ele deve. Vamos pensar. Tício, Mévio e Caio, os três, vão a um banco contrair um empréstimo para abrir uma empresa em que serão sócios. Tá? O Tício, o Mévio e o Caio assinam solidariamente com o banco o contrato de empréstimo. Essa obrigação sendo solidária, o banco pode cobrar tudo de Tício, ou tudo de Mévio, ou tudo de Caio, ou até tudo dos três ou de dois deles que escolher. Nesse caso, o banco cobrou de Tício, porque viu que Tício tinha mais posses, tinha patrimônio que garantia o pagamento da dívida, cobrou lá só de Tício, Tício pagou a dívida toda. Mévio e Caio, tem que pagar para o Tício não o todo da dívida, mas somente a cota parte de cada um. Então, Mévio tem que pagar 1/3, Caio tem que pagar 1/3. Tício não pode cobrar o que era referente à sua parte do empréstimo dos outros dois, ok? Então, a solidariedade ela só persiste em relação ao credor. Entre os devedores, eles não têm obrigação solidária alguma, ok? O artigo 130 do Código Civil permite o titular de um direito praticar atos conservatórios, mesmo que esse direito ele ainda seja eventual, ou seja, mesmo que o direito ainda não tenha se concretizado pela falta de implemento de uma condição, por exemplo. Então a gente já viu que, sendo a obrigação solidária, porém, pendendo condição suspensiva, que o credor não pode demandar aquele devedor em favor do qual pende condição suspensiva. Porém, sendo um direito eventual, o credor pode praticar atos de conservação do seu direito, para evitar que esse direito se deteriore ou pereça. Por exemplo, quando há o implemento da condição, nasce o direito para o credor retroativamente. E aí ele vai poder cobrar de todos os devedores, inclusive daquele em favor do qual pendia
a condição. Se a condição se frustrar, ou seja, se ela não se implementar e jamais vai se implementar, o devedor vai ser totalmente excluído da obrigação solidária porque tornou-se impossível a obrigação, né? Se aquela... vamos pensar numa hipótese, né? Se fulano passar no vestibular de medicina, ok? Ocorre que fulano morre sem passar no vestibular de medicina. Não é mais possível se implementar essa condição, ela se tornou frustrada, impossível, e aí a obrigação jamais vai se consolidar. A partir desse momento, o devedor solidário em favor do qual pendia esta obrigação, essa condição, torna-se desobrigado automaticamente, mas isso não influencia na dívida solidária, no fato de serem devedores solidários os demais devedores que não estavam submetidos a essa condição, ok? Como a gente já viu, que são múltiplos vínculos e pode ter condição em um e não ter condição no outro, né? Frustrada a condição, não vai acontecer a condição mais, esse se afasta da dívida, não é mais obrigado, mas os outros devedores podem continuar obrigados, tá ok? Espécies de obrigação solidária, vamos falar das três, elas podem ser ativa, passiva ou mista, nós vamos falar das três. Primeiro vamos falar da solidariedade ativa, que é a relação jurídica entre credores de uma só obrigação e o devedor comum, em virtude da qual cada credor tem o direito de cobrar o cumprimento do devedor da prestação por inteiro. Pagando o débito a qualquer um desses co-credores, o devedor fica livre, se exonera da obrigação. Na solidariedade ativa, então, concorrem dois ou mais credores, podendo qualquer deles receber tudo de uma vez. O devedor libera-se pagando tudo a qualquer dos co-credores. E esse devedor, esse credor que recebeu tudo, vai pagar aos demais a parte de cada um. É muito difícil encontrar hoje em dia um caso de solidariedade ativa. Por quê? Porque pode dar problema, a chance de dar problema é muito grande. Por quê? Se um dos co-credores recebe o todo da dívida e não passa para os demais, eles perdem a possibilidade de cobrar do devedor, que já recebeu a quitação daquele credor. Ok? Então, se um dos co-credores se tornar insolvente ou por má-fé deixar de pagar os demais, esses co-credores podem se tornar prejudicados, tá certo? Ela por outro lado, a solidariedade ativa é uma comodidade para o devedor, porque ele pode pagar para qualquer um sem ficar procurando todos para cumprir a sua obrigação. O primeiro que ele achar, ele vai lá e paga. Por outro lado, qualquer um dos credores solidários pode reclamar o cumprimento integral desta obrigação, desta prestação, desde que vencida, não podendo o devedor alegar qualquer fracionalidade ou caráter parcial do direito pleiteado pelo requerente, porque todos têm o direito de receber tudo. Isso significa que se Tício, Mévio e Caio são co-credores numa obrigação solidária de Tibúrcio, Tibúrcio é o devedor, e Tício resolve entrar na justiça para cobrar de Tibúrcio, Tibúrcio vai ter que pagar para Tício, ok? Ele não vai poder alegar o Tibúrcio que, não, Tício não é credor do todo, não, ele é credor de 1/3 do valor. Não, ele não é credor de 1/3, ele é credor do todo, porque a dívida é uma solidariedade ativa, tá certo? Então, pagando o todo a Tício, é Tício que se torna devedor de Mévio e Caio na cota parte de cada um deles. E aí, Tibúrcio não tem mais nada a ver com a partilha. Tá? Ele fica afastado da obrigação e quem tem que partilhar, ratear entre Tício, Mévio e Caio é o próprio Tício que recebeu
o valor integral. Vamos dar exemplos de solidariedade ativa. O primeiro deles é a conta bancária conjunta. Tá? O STF já decidiu que, falecendo um dos titulares, o outro pode receber o valor da conta corrente na integralidade. Por quê? Porque qualquer um deles é credor do todo. Tá? E pagando a qualquer um, presume-se que pagou-se a todos. A partilha é responsabilidade do correntista. Então é uma solidariedade ativa. O STJ ainda falou, a solidariedade decorrente da abertura de conta bancária conjunta é solidariedade ativa. Cada um dos titulares está autorizado a movimentar livremente a conta, ou seja, a receber todo o dinheiro que está lá, pois são credores solidários perante o banco. Agora, o contrário não é verdade, tá certo? O fato de terem conta conjunta, por exemplo, não fazem de marido e mulher devedores solidários de um crédito, de um débito que se originou de um cheque emitido por apenas um deles. Vocês sabem que numa conta conjunta tem duas possibilidades. Ou ela é simplesmente uma conta conjunta, e aí no cheque tem lá fulano de tal e ou ciclano, e aí qualquer um que emitir o cheque, esse cheque vai ser válido, mas ela pode também ser uma conta solidária. Conta solidária não se confunde com conta conjunta. Na conta conjunta existe solidariedade ativa, tá? E não existe solidariedade passiva pelo cheque emitido por apenas um. Para haver solidariedade passiva pelo cheque emitido de uma conta conjunta, é necessário haver assinatura dos dois correntistas, os dois ou mais, né? No cheque, ok? A conta solidária é a conta que só pode ser movimentada pelos dois credores ao mesmo tempo. E nesse caso, não tem solidariedade ativa, porque se precisa estar os dois presentes, não significa que um só pode receber pelo todo. Então precisa dos dois presentes, aí o banco vai entregar aos dois juntos. Isso não é característica da solidariedade ativa, ok? Então, diferenciamos aí conta conjunta, que é solidariedade ativa, tá? E para ser solidariedade passiva, os dois têm que assinar o cheque, quando eles emitirem. E nós temos aí uma modalidade, um produto bancário denominado conta solidária, e essa conta solidária, como os dois devedores têm que ir juntos, os dois credores têm que ir juntos para receber o dinheiro que está guardado no banco, isso não é característica da solidariedade, tá? A gente já disse que a característica da solidariedade é justamente o contrário, é um credor apenas poder agir por todos eles. Outro exemplo de solidariedade ativa se encontra nos cofres de segurança que são locados por bancos quando for permitida sua utilização e abertura e recebimento do conteúdo desse cofre por qualquer um dos interessados individualmente. Se qualquer um puder receber sozinho o que está depositado no cofre, isso é uma solidariedade ativa, tá certo? Características da solidariedade ativa. Vamos começar com o estudo do artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. O Washington de Barros destaca 6 pontos desse dispositivo. Primeiro, qualquer credor pode promover medidas assecuratórias e de conservação dos direitos, de acordo com o artigo 130 do Código Civil. Tá? Então, qualquer um dos credores pode tomar essas medidas de conservação dos direitos, mesmo enquanto a dívida ainda não é vencida. Observem, aí é só uma medida de conservação do objeto da prestação e não cobrança, tá? B. Assim, se um deles constitui em mora o devedor comum, esta mora aproveita a todos os credores nos seus efeitos, tá? Então, mora. O que é mora primeiro? Mora é o instituto jurídico no qual uma dívida considera-se vencida e contra o devedor começam a operar certos efeitos, como a possibilidade de cobrança de juros, etc. Tá certo? Mais de um. Penalizações, cláusulas penais, etc.
começa a correr o prazo de prescrição a partir da constituição em mora. Então, os efeitos da mora vão beneficiar todos os cocredores. Então, basta que um dos cocredores, por exemplo, pelo protesto da dívida, constitua o devedor em mora, a todos os outros credores vão aproveitar, vai aproveitar a todos eles os efeitos que advierem dessa mora. Se a interrupção da prescrição que for requerida por um dos credores estende a todos. Então vamos lá. Está contando o prazo prescricional. Vamos supor que seja de 3 anos, tá certo? Quando passou 2 anos e meio, um dos 3 cocredores toma a iniciativa e ingressa em juízo promovendo a citação do devedor, certo? Esse credor não esperou os outros, tá? Caio, Tício e Mévio, tá? Vamos supor que Caio, verificando, faltam só 6 meses para prescrever o direito, eu vou entrar logo na justiça, não vou esperar Tício e Mévio se movimentarem não, porque eu quero que se interrompa esse prazo prescricional. Aí ele entra com a ação, promove a citação de Tibúrcio, que é o devedor. Tibúrcio é citado, no momento da citação, retroage a data do ajuizamento da ação, a interrupção da prescrição. Ok? Interrompeu a prescrição. Se por algum motivo essa ação foi extinta sem julgamento do mérito depois da interrupção da prescrição, continua valendo essa interrupção da prescrição para os 3, Tício, Mévio e Caio. Tá certo? Bom, qualquer um dos credores, letra D, pode entrar em juízo com a ação adequada. Depende de que tipo de ação pode ser, né? Pode ser uma obrigação de restituir, pode ser uma obrigação de dar, etc. Ok? E essa ação adequada pode ser manejada por qualquer um desses credores. Ele obtendo, qualquer um desses credores, uma sentença favorável, somente este próprio credor que obteve a sentença favorável vai poder continuar no processo para executar a dívida, ou no mesmo ou em outro processo diferente. A execução da sentença só vai poder ser manejada pelo credor que obteve o provimento jurisdicional. Se um dos cocredores se tornar incapaz, nenhuma influência exercerá essa circunstância sobre solidariedade. Imaginem que um dos cocredores se tornou incapaz em virtude de uma doença ou em virtude de um acidente, etc. E aí essa incapacidade foi constatada e ele se tornou incapaz. Os outros cocredores não vão ser afetados por essa incapacidade. Continuam credores solidários, continuam podendo cobrar o todo da dívida. Finalmente, letra F, se um dos credores decair da ação, perder por algum motivo o direito de cobrar a dívida, os outros não ficam inibidos de acionar, por sua vez, o devedor comum. Tá? Se por algum motivo, em sua ação, ele decaiu do direito, por qualquer que seja a razão, os outros, inclusive, podem cobrar em ações próprias. O artigo 268 fala o seguinte: enquanto alguns dos cocredores solidários não demandarem o devedor comum, ele poderá pagar a qualquer deles, certo? Então, enquanto não entrou na justiça um dos credores, o devedor tem o direito de escolher qualquer um deles para pagar. Mas se um deles ajuizou a ação de cobrança, aí tem que pagar em juízo, tem que pagar para aquele que ajuizou a ação de cobrança, tá? Não pode pagar os outros, e se pagar os outros, corre o risco de ter que pagar 2 vezes, tá certo? Ou seja, ele vai pagar para um e ainda vai continuar sendo cobrado pelo outro, vai ter que pagar para o outro,
e aí depois vai ter que se virar para cobrar do 1 o dinheiro que tinha pagado dele numa ação de repetição de indébito. O que importa nesse caso é que, ajuizada a ação de cobrança por um co-credor, ocorre um fenômeno chamado prevenção, parecido com o que ocorre no direito processual quando alguém entra com um processo em determinada vara e aquela vara se torna preventa para julgar todas as ações envolvendo aquele processo. E aí, se quiser depois entrar em outro local, não é obrigatório, não é permitido. Nesse caso, a prevenção ocorre em relação à pessoa do credor que entrou com a ação judicial, ok? Entretanto, tem algumas coisas. Primeiro, ajuizada a ação por um, o devedor não pode pagar por outro, porque a obrigação se concentra naquele que está cobrando a dívida. 2. Se todos os credores ajuizarem conjuntamente a demanda, não teve concentração nenhuma e o credor ainda pode escolher a quem pagar, ainda conserva sua liberdade de escolha, tá? E ele vai pagar tudo, pelo mesmo fundamento. 3. Se esse autor que ajuizou a demanda, o credor que ajuizou a demanda, ele teve essa ação extinta sem julgamento do mérito, por exemplo, por não cumprir condições da ação, por exemplo, por perder algum prazo, aí o juiz extinguiu a ação, voltou para o devedor, a partir daí o direito de escolher, tá? Porque se aquela ação que existia e que tinha tornado aquele credor prevento e concentrado nele o direito de receber o todo da dívida, se aquela ação foi extinta, volta a pertencer a todos os credores do direito de receber a dívida por inteiro e volta a valer para o devedor o direito de escolha, tá certo? O 269 fala o seguinte: o pagamento feito a um dos co-credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. Isso aí é meio que óbvio, né? Se você paga para um, tendo todos eles o direito de receber o todo, aquele que você pagou, a quitação dada por ele é válida. Até o montante que foi pago é o seguinte, porque às vezes o objeto da prestação é divisível. Então, por exemplo, se eu devo R$1.000 e pago 800, eu recebo quitação de R$800 e continuo devendo R$1.000, ok? Então, até o montante que foi pago, eu recebo a quitação, segundo o artigo 269. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um desses só terá direito de exigir e receber a sua cota de crédito que corresponde ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. O 270 aqui está dizendo que a solidariedade não se transmite aos sucessores ou aos herdeiros do credor falecido, tá certo? Exceto se, e aí a hipótese disso não acontecer, tá nessas letras A, B e C aqui. Letra A, se o credor falecido deixou só um herdeiro. Como é um só, ele herda essa condição de solidário e aí ele pode cobrar o todo da dívida. B, se todos os herdeiros agirem em conjunto, aí sim, tá? Se eles entrarem os três juntos para cobrar o valor da obrigação no todo em nome do seu falecido autor de herança, né, daquela pessoa que deixou a herança para eles, eles podem manter a solidariedade em nome dele. E outra hipótese, a letra C, se a obrigação for indivisível. Em qualquer desses casos, pode ser reclamada a prestação por inteiro. Para os demais credores, que não teve ninguém falecido, nenhuma inovação vai acarretar o óbito do consórcio, daquele devedor, daquele co-devedor. Então, se você tem Tício, Meve e Caio, de novo, mesmo exemplo, são credores solidários. Tício morreu, tá? Deixou Maria e João como herdeiros. Se João entrar sozinho para cobrar a dívida, ele só pode cobrar o pedacinho dele. Se Maria entrar sozinha, ela só pode cobrar o pedacinho dela. Se João e Maria agirem em conjunto ou se o objeto da prestação for indivisível, ok? Aí sim, eles podem
cobrar o todo da dívida. Lógico que se eles receberem o todo da dívida, eles vão ter que pagar a cota parte de Mévio e Caio. Para Mévio e Caio não mudou nada. Eles continuam sendo credores solidários, podem receber o todo da dívida. Se Mévio receber o todo da dívida, ele paga a parte de Caio e paga a parte de Tício, que será dividida entre João e Maria, e fica tudo certo. Tudo bem? Entenderam o exemplo? Na aula ao vivo, tá? Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril, não é mentira, e na sexta-feira, depois de amanhã, dia 3 de abril, eu estarei ao vivo, hoje com a turma de Timóteo e sexta com a turma de Patinga. No ao vivo, vocês podem fazer pergunta à vontade, tá? Vou estar à disposição de vocês para responder. O 271 fala o seguinte: converte-se a prestação em perdas e danos e subsiste a solidariedade. Isso é o contrário do que ocorre no 263. O 263 diz que se a obrigação for indivisível, convertendo ela em perdas e danos, deixa de ser indivisível. Por que isso acontece no 263 e não acontece no 271? Porque no 263 a indivisibilidade ela se pautava somente no objeto. Ela era objetiva. Tá? Só era indivisível a prestação, a obrigação, porque a coisa não podia ser fragmentada. O 271 fala o contrário. Tá? Na solidariedade, não se baseia no objeto, e sim nos sujeitos que decidiram assim. Isso significa o seguinte: não importa qual que seja o objeto, se é a coisa, se é uma prestação de fazer, se é perdas e danos em dinheiro, não importa. A solidariedade não foi decidida em relação ao objeto. Então, a mudança do objeto não muda a solidariedade. Ok? O 272 fala o seguinte: o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responde aos outros pela parte que lhes caiba. O artigo 272 é importantíssimo. Ele é pouco falado, mas dá ao credor solidário o direito de perdoar a dívida toda. Ele tem o direito de receber a dívida toda e tem o direito de perdoar a dívida toda. Se ele recebesse, ele não tinha que pagar a parte dos outros? Se ele perdoar a dívida toda, ele tem também que pagar a parte dos outros. Então, o ato dele de receber o todo não prejudica o direito dos demais, porque ele vai ter que pagar a parcela que os outros têm, e o ato dele de perdoar a dívida toda não prejudica o direito dos demais. Ora bolas. Imaginem que existam 3 co-devedores: Tício, Mévio e Caio. Tibúrcio é o devedor. Tibúrcio vira para Tício e fala assim: ah, Tício, nós somos tão amigos, me perdoa essa dívida. Tício vira: verdade, somos amigos, vou perdoar. Ele pode tanto dar o perdão integral da dívida, como dar um recibo, como se Tício tivesse pago. Para Tibúrcio é a mesma coisa. Como se Tibúrcio tivesse pago. Para Tibúrcio é a mesma coisa, ele vai ficar desobrigado, não vai? Vai. E para Tício também é a mesma coisa. Ok? Ele continua obrigado a pagar a Mévio e a Caio o valor que lhes cabia. Então, se a dívida é de R$90, vai ser 30 para Tibúrcio, 30 para Mévio, 30 para Tício, 30 para Mévio e 30 para Caio. Só que, como a obrigação é solidária, Tibúrcio tem que pagar o todo da dívida para Tício. Ou pode ser perdoado do todo da dívida por Tício, que continua responsável a pagar 30 para Mévio e 30 para Caio em qualquer um dos dois casos, recebendo ou perdoando. 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Exceções pessoais, elas, como diz o nome, são pessoais, certo? E se elas dizem respeito a um dos credores, elas não podem ser alegadas dos outros. Então, por exemplo, Tício, Mévio e Caio são credores solidários de uma dívida, certo? Tibúrcio é o devedor. Caio está nos Estados Unidos, tá? Tício e Mévio resolvem ingressar
com uma ação de cobrança. Só que Mévio é menor. Menor de 18, maior de 16, ele precisava o quê? Ser assistido, né? Pelo seu representante. Essa falha de assistência, sendo que o representante de Mévio não compareceu a juízo assinando junto com ele, ela é oponível apenas a Mévio, ok? Não é oponível a Tício, que é maior, capaz e pode ingressar em juízo em nome próprio. Isso é uma exceção pessoal que é só oponível a Mévio. Podem ser quaisquer exceções pessoais, tá? Vícios de consentimento, por exemplo, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, incapacidade jurídica, inadimplemento de condição que lhe seja exclusiva. Por exemplo, se um dos credores tinha uma condição suspensiva como elemento que subordinava a eficácia do negócio jurídico em relação a ele, e não implementou-se essa condição, só ao credor que essa condição onerava é que pode ser alegada a existência da condição. Aquele cuja obrigação era pura e simples, o credor cuja obrigação era pura e simples, só pode ser, não pode ser alegada isso. Tá ok? Entendido isso, gente? Então, exceções pessoais que são aplicáveis a um dos devedores, a um dos credores solidários, não podem ser oponíveis pelo devedor aos outros. Ok? Esse 274 ele teve uma leve mudança da redação do artigo 274 do Código Civil pelo Código de Processo Civil, ou seja, o Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, alterou levemente a redação do artigo 274 do Código Civil. A nova redação, a antiga não importa mais, se vocês quiserem ler, tem lá no Código Civil do Planalto, ela está riscadinha logo acima. O julgamento do mérito contrário a um dos co-credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita a todos, sem prejuízo de exceção pessoal que o credor tenha direito de invocar em relação a qualquer um deles. Então vamos dar o exemplo aqui agora. Tício, Mévio e Caio são credores solidários, Tibúrcio é o devedor, tá? Tício entrou na justiça. Tício, a obrigação para Tício era pura e simples, não tinha condição nenhuma, tá certo? Tício entrou falando, olha, ele me deve, eu tenho aqui a prova da dívida, eu tenho um contrato que ele assumiu, que ia pagar, esta aqui é a assinatura dele, tudo bem. Tibúrcio se defende, fala que o contrato é nulo, etc. e tal, não importa o que ele falou, mas o juiz entende que Tício tem razão. E deu ganho de causa a Tício, julgou procedente o pedido de Tício, tá certo? Julgando procedente o pedido de Tício, o que o juiz vai fazer com Mévio e Caio? Esse pedido vai aproveitar Mévio e Caio, esse julgamento, perdão. Então, Mévio e Caio não precisa entrar depois com outra ação para conseguirem receber a parte que lhes cabe, não. Basta que eles se apoiem no julgamento favorável dado a Tício. Entretanto, o julgamento contrário a Tício, por qualquer que seja o motivo, não prejudica nem Mévio nem Caio. Como assim, professor? Eu digo, vamos supor que Tibúrcio se defendeu, alegou uma exceção pessoal ou alegou um motivo qualquer e o juiz julgou improcedente o direito de Tício. Mévio e Caio estavam no processo? Não. Um processo manejado por Tício e por Tibúrcio pode prejudicar Mévio e Caio? Não. Essa é a regra do artigo 506 do Código de Processo Civil de 2015. Está lá. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Vocês entenderam, então? Então é impossível que uma sentença dada contra Tício prejudique Mévio e Caio.
Se o motivo que fez julgar improcedente contra Tício for comum aos três, quando os outros dois entrarem, vai ser julgado improcedente contra eles também, provavelmente. Agora, se for, por exemplo, uma exceção pessoal que o devedor tinha e invocou contra Tício, não necessariamente essa exceção pessoal é oponível a aliás, essa exceção pessoal não é oponível a mé vicário, tá? E não tendo outro motivo para julgar improcedente, pode ser diferente, inclusive, o julgamento. Então, por exemplo, o juiz considerou que houve dolo de Tício. Se Mévio e Caio não agiram com esse vício do consentimento, ou seja, com dolo, eles podem ter julgado procedente o processo. Ao passo que o dolo é aplicável, sendo uma exceção pessoal, somente contra Tício. Ou se, por exemplo, o devedor, que é Tiburcio, alega que contra Tício pende uma condição suspensiva, que não dá direito a ele a cobrar agora, enquanto não se implementar a condição. O juiz verifica, é verdade, tem uma condição aqui que Tício não pode cobrar enquanto não acontecer determinado fato. Esse fato não aconteceu, então ele não pode cobrar ainda. Agora, se a obrigação é pura e simples em relação a Mévio e Caio, qualquer um dos dois podem cobrar o todo da dívida. Tá certo? Todo mundo entendeu até aqui? Bom, pessoal, esta parte da aula da obrigação solidária termina aqui, tá? Como eu disse, eu vou mandar em 2 pedaços, em 2 partes. Vocês vão assistir depois a segunda parte desta aula, ok? E ao vivo a gente dá a oportunidade de tirar dúvidas. O pessoal de Timóteo, que ainda não teve nenhum encontro ao vivo comigo, vai poder tirar dúvidas, não só deste capítulo, como dos 2 anteriores, tá? Então, preparem as perguntas para que vocês possam fazê-las no momento em que a gente estiver juntos ao vivo, tá certo? Prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Saúde para todo mundo.